O tema do nosso vídeo é mimetismo. Peço para não confundir com camuflagem. São dois conceitos muito utilizados no estudo de evolução, são diferentes. Aqui nós estamos diante de um tronco de uma mangueira, nesse tronco está pousando uma mariposa. Olha, tem uma anatomia bonita, fenótipo bonito. Olha como ela confunde, olha onde ela está sentada. Tem dois pontos nas extremidades das asas, tem esse formato triangular. E justamente aqui ela passa desapercebida pelos predadores. Não que os predadores, com um olhar muito aguçado, não consigam predar, mas é difícil. Bom, essa questão do mimetismo, ela foi, o processo também o pessoal chama melanismo, mas foi na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi observada no Reino Unido, e isso serviu como base também para o Darwin, Charles Robert Darwin, escrever, fundamentar sua teoria da evolução. Na verdade, antes da período industrial, predominavam as mariposas com essa cor. E aí veio a industrialização, muita fuligem liberada pelas chaminés das fábricas, o que marcou, que impregnou o tronco das árvores, e as borboletas mudaram. Tinha dois tipos, antes da industrialização e pós-industrialização, ou seja, tinha as borboletas com o tipo de preta e as mais claras, predominando as mais claras, que está confundindo aqui essa da mangueira. Depois inverteu, ficou as pretas. Então, o mimetismo, como eu mostrei no início do vídeo, que é uma mariposa, ele é muito interessante, ele foi uma base de apoio para os estudos de Darwin, para escrever sua teoria da evolução, e ele observou. E como isso foi base? Claro que teve muitos outros pontos, outros fatores, outras análises que ele realizou lá no século XIX, publicando sua teoria da evolução, o livro A Origem das Espécies de Seleção Natural, no ano de 1859. A publicação, a primeira, foi na Academia Londrina de Ciências, Ciência da Natureza, uma coisa assim. Bom, não importa onde foi na Inglaterra, e esgotou dentro de poucas horas, mas ele observou a questão do mimetismo quando ele viu que havia, antes da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, dois tipos de, na verdade, vamos entender aqui, dois tipos de borboleta, dois fatores, dois fenótipos, ou seja, era dentro da mesma espécie, mas uma borboleta era cinzenta e outra era cor escura, mais negra. E prevalecia, não que as duas não existissem, tanto que foi observado, mas prevalecia a cinzenta. Por quê? Porque antes da Revolução Industrial, estou falando da primeira, os troncos das árvores eram cinzentas. Quando aconteceu a pós-primeira Revolução, por conta da fuligem, ou seja, do processo de industrialização na Europa, mas principalmente no Reino Unido, o tronco, os galhos das árvores receberam muita fuligem. Com isso ficaram com mais negro. O que aconteceu? Houve uma inversão. Antes prevalecia as mariposas de cor cinzenta em pouca quantidade, em comparação a pouca quantidade de mariposas com negra. Quando houve esse processo, essa mudança, aí as mariposas prevaleceram as negras ao invés das cinzentas. As cinzentas diminuíram. Mas por que isso aconteceu? Porque antes os predadores viam mais as negras. Depois da industrialização, os predadores passaram a ver mais as mariposas cinzentas. Então houve uma queda no grupo, da mesma população, estamos falando de uma espécie. Tá? O caso da cobra coral, a verdadeira coral, ela é muito temida pela maioria dos carnívoros, que se alimentam de ofídeos, de serpentes, de cobras, por conta do seu veneno. É o instinto dos animais reconhecer, mas só que eles não reconhecem quem é coral verdadeiro e falso coral. Logo eles descartam qualquer espécie. É coral, eles não querem nem saber, porque pode correr o risco de ter algo desagradável, certo? Tem o caso também de algumas borboletas, estudo é mimetismo. Tem o caso de uma ave muito comum na América, o pessoal chama mãe da lua, chama urutau, que o disfarce dele é na ponta dos galhos secos cinzentos,
as pessoas passam a perceber. Mas não é só isso. Tem o inseto, chamado bicho garrancho, graveto, são as denominações que eles parecem de fato com os garranchos. E muitos insetos também eles se parecem com a natureza. E outros bichos também, o caso de serpentes, as cascavéis, as jararacas, elas parecem muito com o substrato, folhas secas. Qual é o objetivo disso? Não é um objetivo forte. Mas por que isso? Foi uma lapidação da natureza. Certamente no passado mais distante tinha bicho com, vamos pensar, pele, pigmentação diferente. E ao longo do tempo, aqueles que tinham a pigmentação mais parecida com o ambiente, eles sobressaíram, eles prevaleceram, enquanto os outros foram predados e tendeu a diminuir até um ponto de não existir mais. Tá? Claro que outras, aí as estratégias, outros bichos, outras serpentes têm outras estratégias de defesa. São as estratégias que acontecem. Então tem uma gama de bichos que eles fazem isso. Tem muitos tipos de animais que ao estar na natureza ninguém percebe. Uns parecem com rocha. Não vamos aqui falar, que o pessoal já tem me questionado em aulas, que é o caso do tatu-bola. O tatu-bola ele consegue, não é um disfarce, ele consegue formar uma bola, com isso o predador também não tem sucesso com ele. Fica rolando, mas não consegue fazer nada. Um bicho que se alimenta, carnívoro, outro animal que seja carnívoro, não consegue nenhum sucesso. E assim sucessivamente, ou seja, mas lembrando, nunca confundir o mimetismo com a camuflagem. A camuflagem, o organismo, ele faz na hora. Ele muda completamente. Ele não passa a se parecer, ou se parece com outro bicho, ou se parece com a natureza. São coisas parecidas, que é muito utilizado na natureza e estudo de evolução. Serviu como base da estudo de evolução. Beleza? Então fechamos por aqui. Espero que tenha chamado a atenção para esse ponto, para não confundir esses dois pontos. Nunca usar camuflagem como mimetismo, nem mimetismo como camuflagem, que são coisas parecidas e levam muitas vezes quem não sabe a confundirem. Tá bom?